Hoje você vai conhecer a história impressionante de um padre veterano do Vaticano, que, após sofrer uma parada cardíaca, passou por uma experiência de quase morte que revelou segredos assustadores sobre o futuro da Igreja, o surgimento de um falso profeta e a presença do Anticristo, já atuando entre nós. Padre Henry dedicou toda a sua vida à fé, até o dia em que viu do outro lado que a verdade que ele servia estava sendo lentamente corrompida. Uma narrativa de revelações, visões apocalípticas e um chamado urgente para aqueles que ainda têm olhos para ver. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio e comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Vamos juntos nessa jornada espiritual até o fim. Meu nome é Henry Lefebvre. Fui ordenado sacerdote aos 25 anos e passei mais da metade da minha vida dentro dos muros silenciosos do Vaticano, acreditando que estava servindo a mais pura expressão da fé cristã. Estudei as Escrituras, manuseei documentos secretos, confessei pecadores e celebrei missas sob os vitrais da Basílica de São Pedro. Por décadas pensei que meu coração estava alinhado com o céu, mas foi só quando meu próprio coração parou de bater que eu realmente enxerguei. Não o que me ensinaram, mas o que Deus queria que eu soubesse, e desde então minha vida jamais voltou a ser a mesma. Sempre achei estranho como o tempo parecia não passar dentro do Vaticano. Talvez fosse a arquitetura, aquelas paredes de mármore gelado, os corredores silenciosos onde meus passos ecoavam como preces esquecidas. Talvez fosse o peso da história, das decisões eternas que pareciam ter sido tomadas muito antes de eu nascer. Ou talvez fosse o modo como a rotina se impunha sobre nós sacerdotes. Como uma liturgia que não permite dos. Meu nome é Henry, tenho 62 anos. Desde os 16, quando entrei no seminário em Lyon, minha vida foi consagrada à Igreja. Dediquei-me aos estudos, às Escrituras, às línguas antigas e aos documentos que repousavam há séculos nos arquivos secretos do Vaticano. Fui fiel, tão fiel quanto um homem pode ser a algo que acredita ser maior do que ele mesmo. Eu vivia em um pequeno aposento dentro dos muros sagrados, acordava todos os dias às 5 para orar, depois vinha o café simples no refeitório, seguido por horas de trabalho nos escritórios de conservação de documentos. Meu cargo me permitia acesso a textos raros, manuscritos com selos papais, correspondências milenares e tratados que nunca viram a luz pública. Era um privilégio, ou ao menos eu pensava assim. Nos últimos meses, algo mudou. Era sutil, como um arrepio que atravessa o corpo sem motivo. Percebi que reuniões estavam acontecendo com portas trancadas, inclusive em horários inusitados. Homens que eu conhecia há décadas sussurravam entre si, desviando os olhos quando eu me aproximava. Arquivos antes acessíveis foram selados novamente. Comecei a receber instruções para revisar documentos aparentemente sem importância. Listas de nomes, transferências, passagens específicas das Escrituras. Mas havia algo ali, uma movimentação oculta, como se uma grande decisão estivesse sendo tomada nas sombras. Em certos dias, sentia um peso no peito que não era físico. Era como se o próprio ar dentro da basílica carregasse um segredo. Passei a ter sonhos estranhos, corredores que se estendiam ao infinito, portas que não levavam a lugar algum, sinos que tocavam sozinhos no meio da noite. Em um desses sonhos, vi a cúpula de São Pedro desabar. Acordei suando frio, mas atribuí tudo ao cansaço e às minhas longas horas de vigília. Eu nunca questionei a fé, nunca duvidei da Igreja, mas algo dentro de mim começava a sussurrar. Um desconforto silencioso, como uma vela que trêmula antes de apagar. Mal sabia eu que o que viria a seguir não apenas abalaria minha crença, como transformaria tudo o que eu entendia sobre fé, verdade e o próprio destino da humanidade. Era uma noite comum. Ou deveria ter sido. As luzes do corredor já haviam sido apagadas. Restava apenas a minha pequena luminária de mesa, lançando uma luz amarelada sobre o manuscrito que eu revisava. Era um documento estranho, vindo dos arquivos mais antigos. Um trecho apócrifo, atribuído a um profeta esquecido, escrito em grego antigo. Falava de um trono vazio, de um cordeiro vestido em pele de lobo, e de uma luz que brilha no centro da mentira. Aquelas palavras me causavam desconforto, mas continuei. Era meu dever. Subitamente, uma dor cortante atravessou meu peito. Pensei que fosse apenas tensão muscular,
mas em segundos a dor se intensificou como uma lâmina quente, atravessando o coração. Tentei me levantar, mas minhas pernas falharam. O quarto girava, o mundo parecia se distorcer. Caí de joelhos, meu rosto encostou no chão frio de pedra, e foi ali, entre os arquivos esquecidos e os murmúrios de profecias antigas, que minha respiração parou, mas minha consciência não. Foi como se eu estivesse dentro de mim e fora de mim, ao mesmo tempo. Vi meu corpo imóvel, caído como um fardo inútil sobre o chão da biblioteca. Tentei gritar, mas não havia som. Tentei me mover, mas não havia corpo. Era apenas eu, flutuando, suspenso entre a vida e algo maior. O ambiente ao redor começou a se dissolver. As paredes, os livros, a própria luz. Tudo desfez-se como fumaça levada pelo vento. Em seu lugar, surgiu um espaço vasto e sem forma. Não era escuro, tampouco claro. Não havia chão, nem teto. Era um nada preenchido por uma presença. Senti o tempo se desfazer. Ali um segundo durava 1000 anos, e 1000 anos eram apenas um sopro. Minha mente tentava resistir, buscava referências, lógica, qualquer coisa para entender o que estava acontecendo. Mas naquele espaço, a razão era inútil. A linguagem parecia um brinquedo infantil diante da grandiosidade que me envolvia. Então comecei a ser puxado, não com violência, mas com firmeza, como se mãos invisíveis me conduzissem por entre véus de realidade. Cada véu que atravessava trazia uma sensação diferente. Paz, depois medo. Depois amor. Depois amor. Depois amor. Depois julgamento. Até que, ao final, fui lançado diante de algo indescritível. Um salão imenso formado de pura luz surgiu à minha frente. Eu não caminhava, apenas era levado, e naquele espaço sem eco, senti que não estava mais só. Senti olhos sobre mim, presenças, seres, entidades que me aguardavam com uma intensidade que atravessava minha alma como fogo e misericórdia. E foi aí que os vi pela primeira vez, os 13 seres radiantes, silenciosos, incompreensivelmente belos e estranhamente familiares. A morte não era o fim, era o início de um julgamento mais profundo do que eu jamais poderia imaginar. Eles estavam ali, imóveis, como pilares de luz consciente. Eles estavam ali. 13 seres, cada um emanava uma luminosidade distinta, não com as cores que conhecemos aqui, mas com vibrações vivas. O dourado pulsava como sabedoria. O azul profundo parecia conter o lamento dos oceanos. O violeta vibrava como um eco de dor e cura ao mesmo tempo. E o branco? O branco era uma presença absoluta, quase insuportável de tão pura. Eles não tinham rostos como os nossos, mas eu os compreendia. Não por palavras, mas por uma linguagem sem som, onde cada pensamento era transmitido direto à minha essência. Eles sabiam tudo. Meu passado, meus medos, minhas intenções, até mesmo aquelas que eu escondia de mim mesmo. Um deles se adiantou. Seu brilho era prateado, e havia um magnetismo em sua presença que me fez recuar instintivamente, não por medo, mas por reverência. Ele não falou. Apenas olhou dentro de mim, e naquele instante, eu revivi cada momento da minha vida sacerdotal. Vi-me ajoelhado em confissão, vi as mãos que abençoei, os olhos dos fiéis que me ouviram pregar, os batismos, os casamentos, as despedidas, mas também vi os momentos em que servi mais à instituição do que à verdade. Às vezes, em que temi questionar, em que silenciei diante de absurdos, em que escolhi a obediência ao sistema em vez da compaixão por almas em conflito, foi então que ele falou. Ou melhor, seu pensamento me atravessou. Tu serviste a casa, mas esqueceste o dono. Essas palavras me devastaram. Elas não vinham com condenação, mas com uma clareza impossível de ignorar. Eu havia confundido a estrutura com a essência, a religião com a verdade, o altar com Deus. Os outros seres permaneceram em silêncio, mas era como se todos participassem da revelação. Um deles, com luz vermelha suave, mostrou-me uma imagem, o trono do Vaticano, mas ele estava vazio, e acima dele pairava uma sombra que sorria. O ser dourado, então, me mostrou a próxima fase, a eleição de um novo Papa, mas algo estava errado. O processo era conduzido com pressa, como se já estivesse orquestrado. O nome do escolhido não vinha da oração, mas de acordos subterrâneos. Quando o novo Papa foi revelado, senti algo gelado atravessar minha alma. Ele não é o que parece, disse o ser azul.
É o início da grande inversão. Em seguida, uma presença sombria surgiu atrás daquele novo líder, alta, elegante, quase hipnótica. Seus olhos brilhavam como carvões em brasa. A entidade prateada falou novamente. O falso profeta precede o mensageiro da mentira. E tu foste trazido aqui para testemunhar, pois tua missão ainda não terminou. Tentei compreender. Tentei negar. Mas quanto mais resistia, mais sentia o peso de uma verdade antiga, soterrada sob séculos de dogmas. O engano se aproximava, e poucos seriam capazes de percebê-lo. A luz do salão se desfez como um vitral quebrado, e fui lançado em outra visão. Não flutuava mais naquele espaço entre os mundos. Agora, eu caminhava, ou ao menos tinha a impressão de estar andando, pelos corredores do Vaticano, mas eles estavam diferentes. Vazios. Frios. Como se o tempo tivesse avançado e algo sagrado tivesse se esvaziado dali. As portas do conclave estavam entreabertas, a fumaça branca já havia subido, um novo papa havia sido escolhido, mas ao me aproximar, senti uma repulsa que nunca havia experimentado ali dentro. Vozes estavam abafadas, distorcidas, padres e cardeais falavam em sussurros, trocavam olhares cúmplices, como conspiradores em uma câmara de guerra. Vi o rosto de Francisco. Ele estava deitado, pálido, seus olhos entreabertos como se sua alma já estivesse se despedindo. Havia tristeza ali. Não pela morte, mas pelo que viria depois dela. No centro do salão, o novo Papa surgia diante do povo, seus braços abertos, o sorriso sereno. Ele falava sobre paz, inclusão, amor, palavras belas mas vazias. Senti falta de algo. E logo percebi. Ele não mencionava Cristo, nenhuma cruz. Nenhuma referência ao sacrifício, à redenção, à eternidade. Era uma mensagem feita para agradar a todos, menos a verdade. Vi documentos sendo queimados em segredo, trechos dos evangelhos sendo suprimidos. O catecismo reescrito. O catecismo reescrito. E vi líderes de outras religiões e chefes de Estado aplaudindo, rendendo-se à nova doutrina, como se ela fosse a resposta para todas as dores do mundo. Mas aquilo não era fé, era controle. A visão se expandiu para além dos muros da igreja. O mundo parecia girar rápido demais. Vi o rio Eufrates secar até virar um leito de pedra rachada. Vi águas vermelhas como sangue cobrirem cidades costeiras. Vi desertos cobertos de neve. E no centro de Jerusalém, um altar sendo erguido. Não para Deus, mas para algo que exigia sacrifício. A sensação era de urgência, de agonia, como se o próprio planeta estivesse gritando. Voltei então à Praça de São Pedro. Uma multidão imensa se reunia, acenando bandeiras, cantando palavras de esperança. No alto da sacada, o novo Papa abençoava as pessoas. Ao seu lado, o homem de branco. Mas não era o Papa, era ele, o mesmo que vi na presença dos seres. O olhar penetrante, o sorriso encantador, a aura irresistível. Um líder mundial, carismático, reverenciado. E por trás de seus gestos de amor e unidade, escondia-se uma força faminta, o anticristo. Senti seu olhar cruzar o tempo e o espaço como se me enxergasse. E naquele instante, entendi. Aquilo não era uma profecia distante. Era o início de um plano em curso. E eu tinha sido permitido ver, para depois lembrar. A última imagem que vi antes de ser arrancado daquele lugar foi a multidão ajoelhada diante da mentira. E então, silêncio. Não o tipo de silêncio que acalma, mas aquele que grita. Um vácuo absoluto, onde nem mesmo Deus parecia estar. Foi nesse vazio que senti uma força me puxar. Foi nesse vazio que senti uma força me puxar. Rápida, brutal, como um trovão invertido. Minha alma foi sugada de volta com um impacto que me fez desejar nunca ter saído do corpo. E então, abri os olhos, luzes, vozes apressadas, o som contínuo de uma máquina ao meu lado. Eu estava em um hospital romano. Uma enfermeira gritou, algo! Médicos correram, todos pareciam atônitos. Um deles segurava minha mão enquanto o outro murmurava quase em choque. Ele voltou.
Depois de quase 20 minutos, sem batimentos, minha boca estava seca, meu peito ardia, mas era como se meu corpo fosse apenas uma casca. Por dentro, eu era outro. Algo havia sido aberto, ou talvez removido, durante aquela travessia. Passei dias no hospital sob observação. Disseram que tive um infarto fulminante, mas que, por alguma razão, sobrevivi. Os exames mostravam sinais inexplicáveis. O coração havia parado, sim, mas não havia dano. Como se a morte tivesse apenas passado por mim, sem me tocar de fato. Os dias seguintes foram os mais solitários da minha vida. Voltei ao Vaticano, mas tudo parecia diferente. Não pelas mudanças físicas, mas porque agora eu via. E o que eu via era um castelo prestes a ruir. Tentei compartilhar discretamente o que vivi com um bispo de confiança. Seus olhos se arregalaram. Ele me ouviu até o fim. E ao final suspirou e disse apenas: certas visões devem permanecer. Em silêncio, Henry, pela segurança de todos. Mas como silenciar o que foi gravado na alma? Comecei a escrever, páginas e mais páginas. Acordava no meio da noite com frases queimando dentro de mim. Vi símbolos se repetirem em documentos antigos, que antes pareciam irrelevantes. Percebi conexões que antes escapavam à minha compreensão. E uma certeza me crescia no peito. Eu tinha sido enviado de volta. Não para continuar como antes, mas para avisar, sim, avisar, aos fiéis, aos que ainda buscam, aos que sentem no coração que algo está errado, mas não conseguem explicar. A verdade estava sendo distorcida. A fé estava sendo convertida em teatro. E por trás do palco, o autor da farsa já preparava sua entrada triunfal. Eu não era mais apenas um padre. Eu era uma testemunha. E testemunhas não podem se calar. A primeira vez que tentei pregar sobre o que vi, usei palavras cuidadosas. Falei sobre vigilância espiritual, sobre o perigo do engano, sobre a necessidade de voltar ao Cristo vivo, não ao Cristo político, ou ao símbolo manipulado pelas estruturas de poder. Mas os olhares nas bancadas da pequena capela se voltaram para mim com estranheza, alguns com pena, outros com incômodo. Depois da missa, um colega padre me chamou, de lado. Henry, o que está acontecendo com você? Sua voz tinha um tom terno, mas também paternalista. Você sempre foi um homem racional. Por que começar agora com essas ideias apocalípticas? Quis responder, quis dizer que não. Era uma ideia, era uma visão, não mais do que isso. Era um chamado. Mas vi nos olhos dele o mesmo que vi nos olhos do bispo. Medo, não da visão, mas da desordem que ela poderia provocar. Percebi então que ninguém queria saber. Nem mesmo aqueles que diziam esperar por sinais. Porque os sinais estavam chegando, e ninguém queria largar suas certezas para enxergá-los. Comecei a receber convites cada vez menores para celebrações. As reuniões das quais eu participava foram sendo canceladas ou remanejadas. Meus acessos a certos arquivos foram revogados. E então, um dia, recebi uma carta do próprio secretário da Cúria, um pedido educado para que eu tirasse um período de descanso espiritual. Exílio disfarçado, voltei à minha cidade natal, uma vila esquecida nas colinas da França, onde tudo parecia congelado no tempo. Era como se o mundo ao meu redor não tivesse mudado, mas dentro de mim, tudo havia explodido. Passei a caminhar por trilhas no campo, em silêncio, conversava com Deus ou tentava. Às vezes sentia sua presença, outras, apenas o eco da minha própria voz. Revi minha infância, minha votação, meus votos. Perguntei a mim mesmo se havia enlouquecido, se tudo aquilo havia sido apenas um delírio entre a vida e a morte. Mas então, os sonhos voltaram, sonhos com números: 13, 666, 3 dias de trevas. Sonhos com um novo líder, agora diante de assembleias globais, sendo aclamado como o unificador das religiões. Vi bandeiras sendo abaixadas, vi cruzes sendo trocadas por símbolos híbridos, vi uma nova liturgia sendo ensaiada, uma sem arrependimento, sem pecado, sem redenção. Apenas celebração de um amor genérico, vazio de verdade. E em todos esses sonhos, eu estava sempre fora, observando, gritando, mas ninguém ouvia. Foi aí que entendi. Minha missão não era convencer os que estão no alto, era gritar no deserto, falar para os que têm ouvidos, mesmo que sejam poucos.
Um coração desperto vale mais do que 1000 dormindo, porque quando a mentira for plenamente entronizada, será tarde demais para acordar. Começou com uma notícia que ouvi pelo rádio enquanto tomava café naquela manhã nublada. Um repórter com voz urgente dizia que o rio Eufrates estava secando em ritmo alarmante. O que parecia apenas uma crise hídrica no Oriente Médio me arrepiou até os ossos. Aquela imagem, o leito seco, as pedras expostas como ossos de um mundo antigo, eu já tinha visto antes, lá, com os 13. Na semana seguinte, outro alerta. Peixes morrem misteriosamente em rios da Europa que se tornaram vermelhos como sangue. A mídia chamava de fenômeno ambiental. Eu sabia o que era um selo sendo quebrado. As visões não pararam. E o que mais me assustava não era o que eu via nos sonhos, mas o que lia nos jornais. Israel, uma série de atentados e manifestações resultaram em um anúncio. Um novo altar será construído em Jerusalém, unindo todas as religiões. O discurso parecia inspirador e conciliador. Mas era exatamente o que me foi revelado: um altar sem nome para uma adoração sem verdade. Um palco para a grande farsa. O novo Papa, agora consolidado, começou a visitar países com uma presença quase sobrenatural. Pessoas choravam ao vê-lo. Líderes ateus se ajoelhavam. Os noticiários o tratavam como um salvador moderno, não da alma, mas da humanidade. Falava de uma nova espiritualidade, superação dos antigos dogmas e a necessidade de reescrever as escrituras para os novos tempos. A cruz foi desaparecendo dos púlpitos. As palavras pecado e salvação se tornaram tabus. Era uma religião que abraçava todos, mas não curava ninguém. E então, o homem de branco apareceu ao lado dele, não mais nos bastidores, num evento mundial transmitido ao vivo. Eles subiram juntos ao palco. As pessoas gritavam seus nomes como se fossem lendas vivas. E quando ele, o segundo homem, o outro, tomou o microfone, senti algo no ar, como eletricidade invertida. Sua voz era doce. Seu olhar penetrava a tela como se olhasse direto para mim, e eu soube. Era ele. O mesmo que os 13 haviam me mostrado. O anticristo, disfarçado de paz, coberto de carisma, aplaudido como esperança, enquanto falava, uma aura branca envolvia seu corpo. Mas meus olhos, agora abertos, viam além. Por trás da luz artificial, havia trevas profundas. Algo antigo. Algo faminto. O mais chocante, as pessoas não viam, choravam, se emocionavam, se entregavam. E eu ali, isolado no campo, com um rádio velho e uma Bíblia aberta em minhas mãos. Entendi que a profecia não estava mais chegando. Ela já havia começado. Depois daquela transmissão, passei 3 dias em silêncio. Sem sair, sem comer, quase sem dormir. Era como se o tempo tivesse parado outra vez, só que agora dentro de mim. Tudo estava claro. O que antes era, profecia se tornara presente, e não havia volta. Nas escrituras que eu conhecia de cor, trechos antissimbólicos agora ganhavam forma diante dos meus olhos. O homem da iniquidade se assentará no trono, se apresentando como Deus, e muitos serão enganados, até mesmo os eleitos, porque ninguém via. Essa era a pergunta que martelava em mim com mais força do que todas as visões. Por que os que estavam na fé, os que liam os mesmos textos, os que pregavam sobre vigilância, agora aplaudiam o engano? Foi aí que compreendi uma verdade mais dolorosa que todas. O anticristo não precisaria impor nada à força. Ele não chegaria com armas ou com gritos. Ele viria com sorrisos, com uma falsa compaixão, com uma bondade que remove a cruz, que elimina a dor do arrependimento, que transforma a fé em um produto emocional e inofensivo. Era perfeito demais para ser verdadeiro. A grande batalha não seria travada entre exércitos, mas dentro do espírito humano, entre aceitar uma verdade dolorosa ou abraçar uma mentira confortável. Comecei a receber cartas, pessoas que, de alguma forma, tinham ouvido ecos do que eu dizia em pequenas pregações, ou que encontraram os textos que comecei a publicar anonimamente. Algumas diziam: sinto que algo está errado, mas não consigo explicar. Outras falavam de sonhos semelhantes aos meus, igrejas vazias de presença,
líderes com olhos que brilhavam demais, um céu que parecia distante. Não estou sozinho. São poucos, mas estão despertando. Gente simples, mães, jovens, pastores humildes, religiosos marginalizados. Eles não têm poder, nem voz nos grandes púlpitos, mas têm olhos e estão vendo. E então, um outro tipo de guerra começou. Espiritual, mental. Meus pensamentos começaram a ser atacados. Dúvidas, acusações internas, lembranças do meu passado, fragilidades que nunca tinham me abalado. Agora surgiam como demônios tentando me calar. Um dia, quase desisti. Me ajoelhei, na capela improvisada do chalé, onde vivo agora, e gritei em silêncio. Senhor, se essa missão é tua, por que estou tão só? O silêncio permaneceu por um tempo, mas naquela madrugada, uma brisa atravessou a janela, e eu soube, não por palavras, mas por presença. Estás comigo, até o fim dos tempos. Levantei. O inimigo havia se revelado. A igreja havia sido penetrada. O mundo aplaudia a escuridão disfarçada de luz. Mas eu não fui trazido de volta à vida para me calar. A batalha começava agora. Acordei naquele dia como quem já sabe que algo decisivo vai acontecer. O céu estava estranho. Um silêncio denso pairava sobre a vila, como se o próprio mundo prendesse a respiração. Olhei para a cruz de madeira acima da porta e senti um peso no peito, que não era medo, era responsabilidade. Era responsabilidade. Peguei meu casaco, a velha mochila com os manuscritos, os trechos das visões, as anotações que acumulei desde o hospital, o rádio portátil, a Bíblia, a mesma que carreguei desde o seminário, agora gasta, páginas soltas, mas viva como nunca. Desci até a praça central. Era dia de feira. As pessoas passavam com sacolas falando sobre o preço do pão, sobre as chuvas que não vinham, sobre o novo discurso do Papa que seria transmitido naquela tarde. Ele vai anunciar a criação do Conselho Global de Fé, disse um senhor. Finalmente a religião vai deixar de dividir, completou uma mulher sorridente. Senti um nó no estômago, respirei fundo. Subi em um pequeno degrau de pedra e chamei atenção como um louco medieval. Ouçam, por favor, só por um minuto. Alguns pararam, outros riram. Crianças apontaram, outros riram. Crianças apontaram. Eu sabia o que pareço. Um velho padre exilado com olhos fundos e voz trêmula. Mas continuei. Falei sobre a cruz, sobre o sacrifício real, sobre o que significa amar a verdade quando ela dói, sobre a beleza do arrependimento, da humildade diante de Deus e da diferença entre fé viva e religião manipulada. Alguns riram, outros se incomodaram, mas uma mulher chorou. Depois um jovem abaixou a cabeça, e então uma criança, talvez com uns 9 anos, se aproximou e perguntou: Padre, Deus ainda vai vencer? Ajoelhei diante dela, olhei em seus olhos e respondi sem hesitar: Ele já venceu. Nós é que esquecemos disso. Naquela tarde, liguei o rádio. O novo Papa falava em unificar todas as crenças num único altar simbólico, sem cruzes, sem dogmas, sem distinções. Todos seriam bem-vindos, contanto que deixassem para trás a ideia ultrapassada de salvação. E ao lado dele, sorrindo, estava o homem de branco. Naquele momento, senti algo queimar dentro de mim. Não era raiva, nem desespero. Era fogo. Um fogo que vem de longe, que não pode ser produzido por mãos humanas. O mesmo fogo que ardia no coração dos profetas, dos mártires, dos que ousaram dizer não, quando o mundo inteiro dizia sim. Eu não sou ninguém, um velho, um padre esquecido, um homem que morreu por alguns minutos, mas isso basta, porque um só que fale a verdade já é suficiente para desafiar um império de mentiras. Hoje escrevo estas palavras com a calma de quem não tem mais medo da morte. Afinal, eu já a atravessei. E o que encontrei do outro lado não foi um fim, mas um início. Uma revelação que queimou todas as certezas humanas e deixou em seu lugar algo muito mais poderoso, a verdade. Mas a verdade dói. Ela não agrada multidões. Não lota auditórios. Ela não é palatável, nem confortável. Ela exige rendição. E por isso, poucos a abraçam. Voltei à vida, não por acaso, mas por propósito. Não para voltar ao púlpito, mas para falar com os que sentem no peito um aperto que não sabem nomear.
Um incômodo com o mundo. Uma tristeza que não vem de fora, mas de dentro. Um suspiro que clama por algo maior do que esse teatro de promessas baratas. A igreja que eu conheci, aquela feita de pedra, ouro e tradição, está sendo corroída de dentro. Os símbolos sagrados estão sendo esvaziados. A cruz convertida em acessório decorativo. A cruz convertida em acessório decorativo. E aquele que viria como servo, foi trocado por aquele que virá como senhor de si mesmo. O anticristo já caminha entre nós, não com chifres, mas com carisma. Não com ódio declarado, mas com uma falsa luz que cega em vez de iluminar. Mas há algo que ele não pode tocar. A centelha, essa chama secreta, discreta, que pulsa dentro do coração dos que ainda amam a verdade. Os que dobram os joelhos no silêncio do quarto, os que choram ao ler os evangelhos, os que não negociam o essencial. Essa centelha é a resistência. Não importa quão grande se torne a sombra, a menor vela ainda é luz. Se eu tivesse morrido naquela noite, minha vida teria sido apenas mais uma dentro da estrutura eclesiástica. Um servo da instituição, um homem obediente, mas por algum motivo divino, me foi permitido ver, para voltar diferente. Agora sei que minha função não é agradar, é avisar. Se você ouviu até aqui, é porque algo em você ainda pulsa com verdade. Talvez você esteja cansado, confuso, perdido no meio dessa avalanche de enganos mascarados de afeto, mas fique atento. A voz divina não se exalta, ela murmura. Ele continua a comunicar-se. No partir do pão, no versículo ignorado, no silêncio da madrugada, no olhar de uma criança, e mesmo que a estrutura desmorone, mesmo que o templo seja desrespeitado, mesmo que a maioria se incline diante do falso, a promessa persiste. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto ainda é dia, acorde. O tempo da neutralidade terminou. É dia, acorde. O tempo da neutralidade terminou.